qualquer pessoa da igreja pode ser um conselheiro bíblico? Ou seja, todo cristão é, por natureza, um conselheiro bíblico, ou é necessário ter um ofício específico para isso, ou um treinamento específico para isso? Olha só, quando a gente vê ali Mateus 28, palavras de Jesus, dizendo que foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito, batizem, façam discípulos, né, de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei, eu estarei convosco até o fim dos tempos. A gente está vendo, então, Jesus comissionar o povo de Deus para ensinar as pessoas a guardarem tudo que ele considerou importante. Então, o aconselhamento bíblico, ele não é um privilégio de alguns, ele é um comissionamento para todo cristão. Então, não é para uma elite sábia da igreja, não é para os mais estudados, não é para aqueles que estão revestidos, sabe, de mais títulos. Não, é para aquele que teve a misericórdia de ser alcançado pela graça de Deus, que se convenceu, foi convencido pelo Espírito Santo, melhor dizendo, a respeito da sua pecaminosidade, da sua limitação, da sua necessidade desesperadora por um Redentor, e que ficou tão quebrantado com isso e convicto de que não merece, que ele precisa contar isso para todo mundo. E ele descobre que existem outras pessoas que passam por necessidades semelhantes, maiores, menores, não importa, mas estão em falta. E quando essas pessoas sinalizam uma possível demanda de que, olha, eu estou em sofrimento, olha, eu estou vivendo uma luta terrível, eu estou sem saber como lidar com uma situação, estou perdido. Esse cristão que lembra de onde veio, ele é encorajado a dividir. Então, ele é aquela pessoa que está convicta a respeito da graça que o alcançou e que ele sabe que ele não consegue esconder essa luz. É igual isso aqui, ó, sabe? Isso aqui é o evangelho chegando na nossa vida. Como que você guarda isso? Como que você esconde? Um dia eu tentei descer aqui a escadaria aqui do Avalanche, aqui no centro de Vitória, e Diniz sempre fala para mim, esconde o celular, porque a galera tá louca atrás de um celular para trocar na boca e não sei o quê. E eu, muito esperta, fui esconder aqui. Só esqueci de desligar a lanterna, né? Então, assim, saiu aquele ser que estava na cara, que estava tentando esconder o celular, mas esqueceu de desligar a lanterna. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que nós cristãos somos esses que foram visitados por essa luz que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. E que não tem jeito. Pessoas estão passando por densas trevas. E nós temos condição de dividir essa luz. Então, não é a minha sabedoria, é a sabedoria do alto, que foi derramada sobre a minha vida. E eu preciso dividir isso com alguém, porque eu lembro de onde eu vim e como é terrível estar naquele papel. Então, o aconselhamento bíblico, ele não é, então, um chamamento para uma elite, mas é para todos os cristãos. Agora, a gente tem que estar certo de que todo mundo, então, na igreja está apto, deveria estar se tivesse uma boa teologia, se tivesse uma caminhada sóbria com Deus, se realmente fosse uma pessoa que entendesse a respeito daquilo que diz respeito à fé cristã. Infelizmente, nós temos muita gente evangélica, mas pouca gente, não posso dizer que eu não fiz uma pesquisa a respeito, mas nós temos pessoas evangélicas, mas isso não significa que o mesmo tanto de gente evangélica seja gente discípula de Cristo. Então, pessoas gostam de estar juntas umas das outras, pessoas gostam de ter uma liturgia. Olha, domingo eu tenho um compromisso, eu vou à igreja, olha, parte da minha receita vai para a igreja, porque vai para uma obra legal, eu me sinto bem. Nossa, eu gosto de vir aqui cantar, eu gosto de vir aqui e ver as pessoas, e participar dos encontros, e ver os meus filhos num ambiente seguro, e saber que está tudo de boa. Olha, isso é muito bom, mas me parece ser um bom comportamento. Pensando em política de redução de danos, é melhor estar aí do que estar exposto
a outras situações. Mas isso não significa necessariamente que a gente esteja falando de discípulo de Cristo. Então, partindo da premissa que realmente a igreja seja composta por pessoas que estejam caminhando numa sobriedade bíblica, na sua caminhada com o Senhor, no domínio das Escrituras, eu acredito que essas pessoas estejam aptas. Entendendo que nenhum de nós chegou lá, que bom mesmo é só Jesus. De resto, nós somos um monte de vacilão que está aí, levando tombos e levantando pela misericórdia de Deus e ajudando outras pessoas na caminhada delas também, rumo à estatura de Cristo. Muito bom. Nas perguntas, variava o formato, mas eu lembro que em alguma das 3 perguntas alguém perguntava sobre se tinha algum tipo de treinamento que você acha que seja mais adequado para um conselheiro, uma conselheira ter. Então, obviamente, assim, a primeira parte da pergunta é, claro, todo cristão tem que fazer, né? Tem uma série de imperativos bíblicos que aconselhar-vos uns aos outros, homens mais velhos aconselhando mais novos, mulheres mais velhas aconselhando as mais novas. A Bíblia é rica nisso. Ok, isso é o dever ser, né? Agora, a gente não pode ser ingênuo de pensar que todo mundo esteja apto. Todo mundo seja apto. Agora, então tá bom. E como é que... O que você acha que... Para a Andréia mesmo, não precisa ser um negócio assim oficial, não é o curso, sei lá, dos conselheiros cristãos federados, não. O que você acha que, para alguém que quer aprofundar-se no ofício de ser um bom conselheiro, uma boa conselheira, ele precisa ser apto em quê? Na sua experiência que você foi vendo que seria melhor você estar apta em que tipo de conhecimento, de ferramenta, de habilidade, de discernimento para ser uma conselheira mais fiel, mais apta nas mãos do Senhor? Bom, eu acredito que o aconselhamento bíblico ele seja a oportunidade da gente fazer companhia na vida de irmãos e de irmãs que estão caminhando rumo à estatura de Cristo. Isso significa que, quando a gente fala de fazer companhia, a gente entra em contato com pessoas que estejam passando por inúmeras dificuldades, talvez tensões, talvez desafios. E eu não vou saber responder a tudo, necessariamente, o que a pessoa apresenta como demanda. Mas, para responder a sua pergunta, o que eu diria? Eu quero que você visualize essa cena de uma pessoa trazendo uma demanda para você. Olha, eu enfrento uma situação, por exemplo, de uma pessoa na minha família abusa das drogas, faz uso de drogas ilícitas. Como que eu lido com isso? Uma pessoa na minha família sofreu abuso sexual. Descobri que meu marido usa pornografia. Descobri que meu sobrinho adolescente tem se cortado. Bom, talvez você sozinho não entenda de todas essas dimensões com profundidade. Mas você tem um mapa que te situa, que é a palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus, por ser infalível, por ser então inerrante, por ser superior, por ser suficiente para discernir o coração humano, para dissecar o ser humano, para nos despir, nos revestir com aquilo que realmente é direção para a nossa vida, eu acredito que a gente precisa entender o que significa a palavra de Deus. Eu acredito que seja impossível ser um bom conselheiro bíblico se eu não entender de criação, queda, redenção, consumação. Eu tenho que saber, ter noção dessa narrativa maior, desse pano de fundo, porque é isso aí que vai trazer para mim uma antropologia bíblica. Entende? Então eu preciso saber quem é esse Deus que criou céus e terra, que criou a humanidade segundo a sua imagem e semelhança, que apresentou mandatos para o ser humano, que criou estrutura, que criou a direção, que criou uma dimensão material, uma imaterial, e que todas essas dimensões apontam para a sua glória, que esse Deus não precisa do ser humano, mas por um ato de generosidade, de misericórdia, o criou. Então, isso significa que eu preciso entender dessas coisas, que isso aí existe, isso aí está pautado nas Escrituras.
Porque senão eu vou ouvir alguém, qualquer uma dessas demandas que eu citei, segundo qual perspectiva? Querendo fazer o quê com tudo isso? Então eu posso criar agora uma relação que eu chamo de ajuda, mas não é. Então eu posso estar colhendo semanalmente aquele monte de denúncia, de confissão, aquele monte de coisa. Tá, mas qual o propósito disso? Para quê? Quem vai ser glorificado? É André que vai bombar no final disso? Ou é o Senhor Jesus Cristo? Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, eu tenho que entender do que é a palavra de Deus é o quê? A palavra é de Deus? Quem é Deus? Como é que esse Deus é? Porque, baseado em quem Deus é, nós vamos entender quem a gente é. Certo? Então, os atributos de Deus têm que ser conhecidos. Isso vai fazer com que a gente entenda da antropologia bíblica. Isso significa que o aconselhamento, ele é basicamente um exercício de apologética também. Porque é basicamente você lidar com uma pessoa que já chega ali com a sua cosmovisão, já chega ali com um monte de ídolo, e eu ainda lidando com os meus, e vai haver o encontro dessas pessoas aqui agora, e nós vamos ter que agora examinar a nossa fé e definir pontualmente quem a gente quer adorar, se é o Criador ou a criatura. Então, se eu não tiver realmente partir de uma perspectiva sólida, que é a palavra de Deus, eu não tenho um porto seguro para ancorar essa relação de ajuda. Então, eu acredito que qualquer ferramenta que apresente, pelo menos, essas áreas que eu pontuei aqui, elas possam ser úteis. Isso significa que uma igreja bíblica pode te ajudar a se tornar um bom conselheiro bíblico. Isso significa que cursos de especialização podem te ajudar. Entende? Cursos, por exemplo, ali na Missão Avalanche a gente tem a escola de sexualidade, que é pré-requisito para a escola de aconselhamento em sexualidade. Lá no Jumper, por exemplo, eu faço um mestrado com ênfase em aconselhamento bíblico. Mas existem outras redes. Vocês estão estudando aqui no Invisible College, vocês têm, por exemplo, um módulo, acho que é módulo o nome, não sei, na área de aconselhamento. Aí você vai ter acesso à bibliografia. Aí você participa de grupos de estudo. Eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudo na área de aconselhamento bíblico, onde a gente troca ferramentas, onde a gente tira dúvidas a respeito de linhas gerais de casos que possam chegar para nós, obviamente, sem citar nomes, sem expor ninguém, porque é parte né, do perfil do conselheiro bíblico, eu acredito. Então, eu acredito que tudo isso aí possa contribuir demais. Entendendo que, então depois que eu fizer tudo isso, eu cheguei lá? Não. Não. Hoje você lida com essa questão. Daqui a pouco você vai descobrir que a mesma pessoa apresenta outra questão. Aí você descobre que você tem as suas questões. Aí você descobre que surgem outras questões. De repente surge uma pandemia que mexe com a cabeça de todo mundo. Ninguém estava esperando. Como que você lida com isso agora? Então, assim, nunca a gente vai ter chegado lá até definitivamente o Senhor Jesus estabelecer o seu governo, e aí a gente não vai precisar mais de aconselhamento bíblico, eu acho. Essa questão sobre chegar lá, se o Kaique me permite, meu chefe está aí mediando a discussão, organizando tudo, mas me permite uma parte, senhor presidente, eu queria falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa sobre chegar lá ou ter um conselheiro por um determinado momento, né? Por exemplo, se a gente está numa crise, se a gente está sei lá, numa disfuncionalidade, eu vou construir um argumento aqui, mas no fundo é uma pergunta, tá, André? Porque, por exemplo, a gente está numa circunstância, eu acho que tem até uma pergunta sobre isso, não me lembro, eu vou procurar um conselheiro, porque eu não encontrei, sei lá, um bom psicólogo cristão. Mas aí, se eu encontro um bom psicólogo cristão, um psicólogo cristão, com cosmovisão cristã, um bom psiquiatra cristão, tal, aí eu não vou precisar de conselheiro bíblico mais. Chegou um momento que eu não preciso dele mais. Ou então, não. Por exemplo, pegando os casos que você deu. Meu marido foi surpreendido por mim, né, pelo uso de pornografia. Meu amigo estava usando droga, tal, não sei o quê. Exato, blá, blá, blá. E aí eu não preciso mais. Aí chegou um momento que não preciso mais de aconselhamento bíblico, porque fica parecendo que
porque a gente tem uma noção de... e aí eu acho, é uma pergunta, aqui começa a pergunta para o André. Fica parecendo que a gente tem uma noção de tratamento, e tratamento geralmente tem começo e fim, né? Alguns, né? Tem começo e fim, pelo menos. E fica parecendo também que o aconselhamento também tem começo e fim. Mas quando você definiu o que era o conselheiro, o que ele deveria fazer, era um acompanhamento, era uma caminhada, não tem fim. Da busca, de precisar de um conselheiro, de precisar de conselho, de ter alguém para caminhar junto, de ser pastoreado, de ser aconselhado, porque fica parecendo assim, não, aqui eu precisava, aqui eu não vou precisar mais não, a partir de agora eu não preciso mais não, agora eu tenho um psicólogo, agora eu tenho um psiquiatra. Não, você precisa de muitas mãos, você não prescinde de um pelo outro. Eu estou viajando ou é isso? Corrige-me, por favor. O Pedro, eu penso da seguinte forma. Eu acho assim que o alvo é Cristo, porque Cristo agrada ao Pai. Nós não somos Deus. Nunca seremos. Nós somos e seremos sempre criatura. Mas carregamos a imagem de Deus e pela misericórdia dele, a gente foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, que nos fez entender a obra da cruz de Jesus e tudo mais. Então, nós temos o selo do Espírito. E agora começa uma luta na nossa vida. Por quê? Porque Deus não tem crise de identidade. Nunca vi ninguém como Deus. Nunca. Resolvidíssimo. Saúde. Né? Ele sabe quem ele é. Quem não sabe é a gente. E ele estabeleceu um pacto conosco, né? Uma aliança com o seu povo. Isso significa que nós teremos sempre as nossas tensões. Nós sempre teremos questões. A gente pode passar por momentos de alívio. Como a gente vê na história bíblica, o povo de Deus experimentou um momento de paz no governo de fulaninho de tal. Em compensação, em outro governo, era pauleira atrás de pauleira, ataque atrás de ataque. Na nossa vida, felizmente, nós também passamos por esses altos e baixos, momentos de... Mas isso não significa que será para sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sempre precisaremos uns dos outros. Sempre. Nós não somos seres tão resolvidos, tão de boa, tão, sabe, ressignificados, tão empoderados assim, que a gente possa ter uma vida de autonomia. Não. A figura é corpo. A figura é uma coisa, entrar em contato com a outra e se angustiar pela outra, e se alegrar pela outra, e se retroalimentar com a outra. Enfim, a gente vê essa intersecção, a gente vê essa relação, né? Então, sempre nós precisaremos. A pergunta é, nesse momento, para esse tipo de situação, talvez eu precise de alguma coisa mais assertiva. Então, tem hora que eu preciso procurar um psiquiatra. Tem hora que eu preciso de uma medicação. O problema é eu acreditar que eu devo postar todas as fichas só naquilo ali. Não, é por causa da minha caminhada rumo à estatura de Cristo que eu preciso discernir agora que eu perdi um pouco o fio da meada e que eu vou precisar agora de repor lítio no meu cérebro. Compreende? Por quê? Porque eu estou passando por uma parada muito doida e pode acionar um monte de coisa dentro de mim. Eu vou ter que fazer um exame e descobrir se a minha tireoide está funcionando. Eu vou ter que procurar uma endócrino. Entende? Não tem jeito. Tem coisa que eu vou ter que discernir. Olha, a minha dimensão material está padecendo. E eu vou precisar agora de gente boa nisso. Essa pessoa vai substituir o conselheiro bíblico? Não. O conselheiro bíblico, porque sabe da antropologia bíblica, ele sabe que Deus criou a dimensão material e a dimensão material padece e precisa de especialistas. Agora, um não substitui o outro, mas um indica o outro. Um abençoa o outro. O problema é quando eles estão disputando territórios que não são da sua especificidade. Eu vou falar para o aconselhado meu parar de tomar uma medicação para controlar ali, sei lá, compulsão. Eu não vou falar, não é o meu papel. Eu não sou médica. Compreende?
Agora, eu posso caminhar com essa pessoa para ela entender os efeitos dessa medicação, para ela descobrir qual que é o papel dessa medicação, para trabalhar com o seu médico, para ver como é que vai ser esse desmame, se esse momento de desmame vai acontecer, para que seja uma caminhada responsável, para que Deus seja glorificado. Agora, eu quero dizer, então, com isso, que sempre nós precisaremos de ajuda. Há momentos em que a gente passa por situações tão tensas que a gente talvez precise de gente mais específica. Então, eu acho que na nossa caminhada, assim, no todo, se a gente pensar desde a minha concepção, o meu nascimento até agora, como Pedro falou, quantas mãos participaram dessa jornada para eu chegar onde eu cheguei? Isso significa, então, que eu estou pronta? Não, a gente não vai estar nunca até que Cristo venha. Até lá, é bom que a gente tenha uma ampla rede de contatos, que não entre em conflito uma com a outra, mas que esteja caminhando em harmonia, guiados, pautados pela palavra de Deus, porque é realmente o que funciona, é a palavra de Deus. Essa coisa da rede de contatos, você falava, eu não tive assim, um bom professor de aconselhamento bíblico, mas eu procurei um bom conselheiro bíblico aqui na região, e que assim, fazia muito aconselhamento e lia muito, era uma boa referência aqui na cidade sobre isso. E aí a gente começou a fazer isso, né? Você tinha isso, por exemplo, é uma boa referência, né? Se você não tem, por exemplo, um bom professor, eu fiz seminário e tal, e não tinha, eu fui atrás de uma pessoa que era dedicado a isso. E uma das lições que ele me deu foi essa. Ele falou assim, olha, todo conselheiro bíblico tem que ter 3 profissionais assim de confiança, de rápido acesso ao seu telefone, assim. Eu falei isso em algumas tutorias, né? Como eu não tô na tutoria com todo mundo, então eu tô repetindo aqui. Você tem que ter um psiquiatra que você consiga ligar rápido para ele e encaixar uma consulta de emergência com a pessoa. Você precisa ter um psicólogo também de confiança, que você consiga também encaixar rápido, e um delegado, que você consiga ir lá para fazer uma denúncia e encaixar. Porque chega um caso de, sei lá, uma violência com uma mulher lá, com você. Assim, a mulher foi espancada pelo marido. Você vai ler o Salmo 46 com ela, você vai ler o Salmo com ela. Mas tem um crime que foi feito ali. Então tem medidas que têm que ser feitas numa esfera jurídica que precisam ser tomadas dentro da sua soberania de esfera ali. Como também a pessoa está em choque, ela está em pânico, ela está disfuncional, você precisa levar num pronto-socorro psiquiátrico antes de ler ou concomitante à oração, a leitura. Ele sempre falava sobre isso, essa rede de apoio, que é alguém que você liga, ela sabe quem é você, ela sabe o que você está fazendo, ela sabe que tipo de pastor que você é, o que você faz, ou no caso, pastor, né? Mas assim, o conselheiro, o tipo de pessoa que você é, prática que você tem. Isso era muito importante. E o que está pressuposto nisso? Essa visão multimodal do ser humano, múltiplos modos de ser. E quando a gente começa a colocar um em competição com o outro, um pastor não vai querer começar a entrar no trabalho do psicólogo, o psicólogo do psiquiatra, entrar no trabalho. Não, ninguém entra no trabalho de ninguém, porque são coisas distintas, fazem coisas diferentes. Enquanto a gente não tiver essa percepção que é fruto de uma antropologia, de uma teologia bíblica, de uma filosofia cristã, nós não vamos avançar nessa discussão.